Oswaldo Targino de Comunicação. Fundação Maria Targino Pontes Araújo, João Câmara, Rio Grande do Norte. A mais ouvida. Do livro de Gênesis. Está em Gênesis capítulo 8, versículo 21. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Só o início do texto, né? Diz assim: o Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração. Amados, estamos numa semana, no mês, né? No calendário do Brasil sempre tem essa época do ano, das festividades. E esse livro esse texto que nós falamos agora, né, na introdução, no livro de Gênesis, fala de uma época que também não era só 3 dias por ano que se comportava dessa maneira. Era todos os dias o comportamento da humanidade era a liberalidade. E a liberalidade caminhou numa direção que chegou ao ponto da permissividade sexual. A um ponto de anjo, a palavra de Deus diz que os anjos aí começou a manter-se em relacionamentos, né, com os humanos. A coisa desandou de uma maneira mais ou menos o que estão fazendo no carnaval agora, né? Você se lembra que o ano passado o que era para ser diversão agora passou a ser culto, né? Cultos espirituais, né? E esse ano certamente não é diferente. Então misturou diversão com espiritual, e à medida que falou que a história conta, nossa realidade no Brasil, e a Bíblia conta, então me dá uma permissão, né, para pensarmos sobre esse assunto nessa tarde. E isso é para todo mundo? Bom, todo mundo tem a liberdade de fazer o que bem entender, como nessa época aqui. Mas o texto que eu fiz na leitura, pode, a princípio, na leitura que eu fiz, uma leitura curta, não fazer muito sentido, que diz assim: e o incenso, o cheiro chegou até as narinas de Deus, e isso levou a seu coração. Então, aquilo que a gente faz aqui na terra, a forma como a gente se comporta aqui na terra, chega até Deus e ele sente o cheiro. E aquilo que ele sente o cheiro vai ao coração de Deus. Isso parece que não é muito distante da nossa realidade, não, né? Estou sentindo cheiro, não sei de quê, né? Ou bom ou ruim, estou desconfiado, isso aqui tem cheiro de... né? Aí você pode usar o adjetivo que você quiser. E no mundo espiritual, né? O texto que nós lemos diz que algo que Noé... né? A adoração que Noé apresentou a Deus, mesmo nesse tempo de pessoas oferecerem coisas tão mal cheirosas diante de Deus, não pode se oferecer nada que não é apropriado a Deus para Deus. Não tem como, né? Você não tem como oferecer a Deus o que você sabe que não é próprio para Deus. Você não vai oferecer, você conhece uma autoridade da sua cidade, você não vai oferecer determinadas coisas a ele, porque não é próprio para ninguém oferecer nada para... Então, o cheiro, ele pré-anuncia, né? Eu estou tentando te trazer para aquilo que eu passei horas escrevendo, né? Para você entender como é que funciona a coisa. O cheiro pré-anuncia. Você chega do trabalho cansado e quando mete o pezinho lá na sua área, na sala da sua casa, você sente aquele cheirinho. O almoço está pronto, mamãe fez tal coisa, né, minha esposa, minha mãe, a minha... bom, né, quando a pessoa toma um banho, né, você, que cheirinho bom, né, você sabe que aquela pessoa, né, tudo nessa vida tem um cheiro de queimado, né, a mulher lava uma roupa, aí um cheiro de queimado, vou tirar a roupa, porque
alguém está tocando fogo num negócio lá, ou um cheiro de queimado na mata, ou um cheirinho, eu acho que está chovendo, eu estou sentindo o cheirinho da chuva, um perfume. Então, todo cheiro, ele pré-anuncia alguma coisa, tá certo? O cheiro, nesse caso do texto, está avisando a Deus que, apesar de tanta coisa horrível aqui na terra, a ponto do próprio Deus ter mandado o dilúvio, no meio desse movimento todo tem alguém oferecendo um cheiro que é apropriado para Deus. Ele cheirou, gostou e moveu o coração de Deus, tá certo? Então, e o que aconteceu, como eu falei no início, o que é que estava acontecendo na terra? As abominações, né? O que era liberdade, não, é minha liberdade, é meus direitos, é minha liberdade, o corpo é meu, faço o que eu quiser. E de fato, querido, o corpo, a alma, mas um dia todo mundo, quando a alma sair do corpo, o espírito sair do corpo, vai voltar para Deus e a gente vai prestar conta, né, das nossas ações na nossa vida, tá certo? E esse povo estava da pá virada. Esse povo aqui da época do dilúvio, né, estava de um jeito que podia tudo com qualquer um. Então acabaram-se os direitos, a liberdade foi tão grande, a liberalidade, acabou o direito, não tinha mais direito à propriedade, porque quando a coisa avança de um jeito que descamba, não tem mais justiça, aí a justiça é a lei do mais forte e a gente sabe onde é que vai dar essas coisas, né? E um dia Deus chegou para Noé e falou com Noé. Então, o que é a primeira coisa que eu quero começar já refletindo sobre esse texto, né? Às vezes eu trago um texto aqui que o pastor traz um texto, parece que não tem nada a ver, mas quando você vai ver, tem tudo a ver com nossa vida, viu? A princípio pode até parecer, não, o que é que tem a ver esse texto com a época da festividade carnavalesca? Mas aí, à medida que a gente vai falando, então, no meio desse movimento, onde todo mundo se sarrabuiava com tudo que não prestava, havia uma família que dizia, não, aqui a gente adora Deus, tá certo? Tudo me é lícito, mas não me convém, eu não quero entrar nesse tipo de coisa. E Deus, ele percebe, ele vê, a gente quer viver de uma maneira como se não existisse Deus, e o fato de você negar Deus, não acaba a existência dele não, viu? Eu trabalhei 36 anos no Serviço Público Federal e lá tem muito sindicato e tem esse pessoal socialista que não acredita em Deus. Então, eu tenho muitos amigos que são ateus, tenho filósofos, amigos conhecidos, tem escritores, amigos meus que são ateus, mas o fato deles não acreditarem em Deus não diminui 1 milímetro da existência. 1 milímetro é porque eu não sei outra medida menor do que milímetro. Não diminui nada, Deus existe, Deus tá certo? Então Deus vai e olha e diz, não, tem uma família ali, e Deus fala com Noé. Diz, olha Noé, você vai construir uma arca. O que é arca, Senhor? Eu vou lhe explicar, tá certo? E vai chover. É uma coisa esquisita, porque as ações malignas do homem, o homem se comportando depravadamente, como estava nesse tempo, e me parece que hoje, você vai ver a partir de domingo, né? Principalmente domingo, as bestialidades que começam nessa época do ano, nas adorações em forma de alegria, né? Não é alegria, é diversão, e não, mas não pode nem falar porque é preconceito disso, preconceito daquilo. Bom, ou é alegria ou é religião, tá certo? Então, quando é religião, como um sacerdote, eu tenho o direito de falar também de religião, tá certo? Então vai cair chuva. Olha, se o comportamento da gente é esquisito, pode vir coisas esquisitas. Eu me lembro que o ano que antecedeu a pandemia, aqui no Brasil pelo menos pegaram uma pessoa que representava Jesus, e o opositor de Jesus pegava pelos cabelos de Jesus, saiu arrastando na avenida, na Sapucaí todinha, e no outro ano começou uma pandemia que dizimou uma parcela enorme da população do mundo, né? Já somos 8 bilhões de pessoas, né? Então
grande parte dessas pessoas parecia frutinha caindo, era perdi amigos, você perdeu parentes, você perdeu, todo mundo sabe a aflição que foi, a gente trancado, e de repente todo mundo parou de esculhambar, de depreciar, de maldizer. Todo mundo começou logo ateu, não ateu, já começou a ponderar, não, é melhor não falar dessas coisas. E essa pandemia veio por causa daquele negócio do Brasil. Não, aqui no Brasil foi um dos exemplos do que estava acontecendo no mundo. Nos anos subsequentes voltou tudo de novo, né? Porque a diversão está em primeiro lugar, né? Então, o apego humano à abominação, né? Então, vem coisas inusitadas e Deus anuncia, vai vir algo inusitado, não é? E o que é inusitado, Senhor? Chuva. Mas nunca choveu, eu não sei o que é chuva. Ele disse, não precisa, eu estou só avisando a você que vai chover e que você precisa construir uma arca, né? E eu vou dar as instruções a você. E o fato que a gente assiste os filmes, tem muito filme legal a respeito disso, inclusive filmes não religiosos, né? Noah, né? Aquele filme fez muito sucesso, né? De Hollywood e tal, conta a história, né? Não é. Então, constrói a arca e depois tem a instrução dos animais. Não, mas eu acho que é fábula. Bom, querido, eu não sei se é fábula na sua visão, eu sei que está escrito na palavra de Deus e é a forma que eu acredito, tá certo? E Deus falou e poderia acontecer, querido, se Deus falou, acontece, tá bom? Aí hoje a antropologia, os arqueólogos, aí começa a ver certamente que houve um grande dilúvio, tá bom? Então hoje tem resíduos de oceano em cima de montanha. Hoje já diz que acharam não sei o que, não sei aonde, porque o que Deus fala acontece na nossa vida. Então, a Bíblia diz, não se engane o homem, aquilo que ele semear, ele colherá, né? Então, o homem estava semeando uma liberalidade, uma depravação, e isso é desagradável para Deus. Por quê? Porque Deus ele quer o bem para a gente. E ele sabe aonde isso vai dar. Olha o estado que estava esse povo nesse tempo, né? Então, aonde todo mundo podia tudo e valia era a diversão, quando chegou o tempo ruim, quem estava guardado em Deus começou a flutuar, né? Estava dentro da arca. Então, quando chegou o tempo da dificuldade, a dificuldade vem para todo mundo, né? Mas 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Todo mundo começou a se afundar, mas quem estava debaixo da vontade de Deus começou a flutuar, tá certo? Começou a subir. Todo mundo começou a afundar. Quem estava em Deus começou a subir, começou a, né? E choveu 40 dias. Eu passei esse tempo que todo mundo passou na pandemia, trancado, e não é bom não. Tá certo? Então, eu tenho asma e a idade, não sei o quê. E minha esposa, depois de 20 anos, aí engravidou, a gente trancado lá. Aí imagina aí, né? Então, não é, mas tinha um conforto, né? A gente tinha pelo menos o conforto da modernidade. Então, choveu 40 dias. O fato é que choveu 40 dias. Nunca tinha chovido na terra. Pastor, e como é que as plantas sobreviviam? Deus sempre foi provedor, sem precisar das coisas que a gente compreende. Então tinha uma garoa que vinha, tinha a própria natureza umedecia de uma maneira tão maravilhosa que regava aquelas plantas, não tinha necessidade de chover, tá certo? Quando é que precisou chover? Quando o homem interferiu com as suas abominações, aí Deus teve que criar a chuva. E essa chuva arrastou a população da terra todinha. Então essa chuva que foi criada como quase uma maldição. Pastor, e a chuva é maldição? Não, porque a Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção. Foi criada para o dilúvio, mas depois ele disse, não, agora vai ser boa. Deus é maravilhoso, não é não? Não, agora vai ser boa. Não, mas foi criado para morrer muito. Não, mas agora vai ser boa, tá certo? Então, Deus transforma a maldição em bênção. Não tem nem preocupação. Não, tem uma coisa, Deus vai transformar na tua vida em bênção, viu? Pode ser o que for, Deus vai transformar, né? 40 dias. A arca flutuando. Agora, tem um detalhe. 40 dias que choveu, mas foi tanta água
que diz que saiu água de baixo, né? Então os rios subterrâneos começaram a jogar água, começou a chover, então veio água de todo canto, debaixo da terra, de cima da terra, então foi muita água. 40 dias essa água direto, aí cobriu montanha, cobriu tudo, não ficou nada. E a arquinha lá flutuando, feliz da vida, né? E não foram 40 dias que eles passaram dentro dessa arca, tá certo? Os estudos apontam 1 ano, tá bom? E tem uma coisa que eu quero que você entenda, que a Bíblia diz que Deus fechou a porta da arca. E isso vai representar muito do que eu vou falar para você nessa tarde, meu querido ouvinte da 89 FM. Tem porta que Deus fecha, que você quer que esteja aberta, mas é para a sua proteção, tá certo? É para a minha proteção. Tem portas que Deus fecha na minha vida e na sua vida, que é para minha proteção. Então diz que a arca foi, chegou aí, tem aquele negócio, solta um pombinho vai, volta, não achou nada, até um dia que ele trouxe um raminho, aí diz, olha, tá chegando boas notícias. O raminho era o WhatsApp da antigamente, tá certo? O pombinho era a folhinha que ele trouxe, era a mensagem, plim, do WhatsApp, olha, tem uma mensagem boa, né? Tem esperança, a coisa tá melhorando. E a arca para lá na montanha, né? E quando para na montanha, diz que Noé tirou a capa da arca, mas diz que a Bíblia não diz que foi Noé que abriu a porta. Porque só quem fechou a porta pode abrir a porta. Tá bom? Então, inclusive, eu estava pesquisando a respeito disso, meu computador tem IA, e ele dizendo, então o IA disse que Deus abria a porta. Eu fico pesquisando, né? Aí eu disse, você está errado. Em canto nenhum na Bíblia está dizendo que foi Noé que abriu a porta da arca. Aí o Iá corrigiu, de fato está dizendo que Noé tirou apenas a cobertura da arca, mas a porta... Então aquele que fechou, e quando é que Deus abre a porta? Quando tiver tudo propício para você, tá bom? É muito bom querer as coisas de Deus, desejar as coisas em Deus, porque na hora que ele abrir a porta para a sua vida, ele já preparou tudo lá de fora, né? Providenciou a segurança que eles precisavam, porque, e eu vou falar até nisso hoje, há tempo da gente ficar meio apertado nas situações, né, contido nas situações, né, mas enquanto isso Deus está preparando um lugar, né, está providenciando um lugar seguro para Noé, para a família de Noé, para seus filhos, né, independente do que está acontecendo ao redor. Então não é porque está todo mundo, vamos ser bárbaros, né? E a gente sabe o destino final, né? Há caminhos que parecem de vida, mas o final dele é de quê? São finais de morte, né? Então, independente do que esteja ao redor, Deus vai sempre providenciar lugar seguro para aqueles que desejam. E para quem não deseja, está ali a porta, né? A pessoa faz o que quiser da vida. E como eu falei, Deus fecha portas para nos proteger. E quando ele abre a porta, é para nos dar oportunidade. Quando ele abriu a porta, não foi cada um que foi saindo de dentro da arca, foi caindo dentro da água e morrendo afogado. Não. Quando abriu a porta, já tinha lá tudo renovado, terra adubada, tudo pronto para começar de novo, animais já tudo pronto para plena produção. Então, assim, eu acho que já está fazendo sentido para você, né? A princípio, o texto, o que é que tinha a ver a arca de Noé com... Então Deus, ele fecha a porta para lhe proteger, e quando ele abrir a porta, é para nos dar novas oportunidades, viu? E mesmo no meio das adversidades, se você tiver em Deus, você vai flutuar. Eu não quero afundar, certamente você é uma pessoa inteligente, você não vai querer afundar, né? Você quer flutuar, a gente quer voar, né? E a outra opção é você testar se você consegue passar 1 ano debaixo d'água sem respirar, né? Tem gente para tudo, pode ser que a pessoa queira, né? Não, eu vou testar. Quem testou nesse texto de Noé, disse que o alarido, na hora que a arca começou a flutuar, as pessoas gritando, né? E clamando, mas as opções são dadas brevemente, né? Deus nos dá a opção de andar abençoado. Esse sermão não é catastrófico, alarmista, não vai acontecer nada. Não estou prevendo que vai acontecer nada. Não é isso. Eu estou dizendo o que é que Deus faz na minha vida e na tua vida, né?
E Noé queria salvar o mundo, Noé queria salvar aquela cidade. Não, Noé queria salvar a família dele. Querido, você que é pai, você que é mãe, né? Você que está à frente de uma família, aprenda a falar do amor de Deus, do temor a Deus, do aproximar-se de Deus à sua família. Por quê? Olha, Deus chegou para Noé e disse: atenção, você vai fazer uma arca. Eu não sei o que é arca, não interessa, eu vou explicar. Tenha calma, depois eu vou passar um mapa, vou passar a planta da arca para você, porque vai chover. Aí Noé disse: também não sei o que é chuva. Ele disse: também não é importante. O importante é, ele chegou em casa. Agora você imagine, eu, um pai de família, você, mãe de família, você, irmã, você, amigo, chegar para uma amiga sua, mulher, eu queria até te contar um negócio, é que vai chover. Aí disse: eu não sei o que, e o que é chuva? Esse também não sei o que é não. Quem disse Deus? E o que é que a gente tem que fazer? Tá certo? Quando uma família é temente a Deus, a pessoa da família, quando vai falar de Deus, a família acredita. Agora, se você cria seus filhos, se a relação dentro de casa não inclui o saber a respeito de Deus, se você for falar algo de Deus, na hora da adversidade, os meus filhos têm graduações, né, mestrado, e tenho filhos no exterior, tenho filhos aqui, mas eles acreditam em Deus, tá certo? A ciência que eles têm não impede de acreditar em Deus, não, e mora em muitos lugares. Eu tenho um filho que é professor do IFRN, é um ambiente que é científico, mas isso não impede dele acreditar em Deus, tá certo? Então, se eu vou falar, se eu ligar para um filho meu: não, você vai sair, eu não sei onde ele tá, vai sair, tava pensando, não vai não. Pronto, eu não preciso dizer porquê e explicar muito, não, eu não vou não, pai. Pronto, tá certo? Por quê? Porque o pai dele costuma falar com Deus, tá certo? Então você precisa falar de Deus na sua casa, no seu lar, na sua família, né? E a depravação? A depravação estava, estou falando no tempo de Noé. Se hoje no Brasil tivesse esse tipo de coisa, talvez eu não sei nem dizer se tem. Você analisa, a partir de domingo você olha se tem, viu? A questão sexual imprópria, né, daquele tempo lá dos anjos, que estou falando aqui da Bíblia. Se você acha que isso tem hoje, aí você olha a partir do domingo, né? Então, tem esses lugares de abominação e Deus tem lugar de paz para a minha vida e para a tua vida, tá certo? Deus sempre terá lugar de paz para mim e para você. Deus sempre terá lugar seguro para mim e para você, né? E às vezes o lugar seguro não é lugar de conforto. Isso é uma das coisas importantes que eu anotei aqui. A gente é profissional em reclamar. E gente da minha idade, então, é profissional em reclamar. A gente reclama, né? A gente é profissional de reclamar. A gente quer sempre que a situação seja de acordo com o jeito que a gente acha. O lugar de segurança nem sempre é lugar de conforto. Eu estou colocando como exemplo aqui a arca. A arca flutua? Flutua. Vai morrer? Não, não vai morrer. Quem não está na arca? Morreu, né? Afundou, está debaixo d'água. Mas dentro da arca é confortável? Bom, eu imagino que o ambiente dessa arca aqui não devia ser muito confortável, não. Eu anotei até umas coisinhas aqui, né? Assim, você imagine, a Bíblia declara que tinha um animal de cada espécie. Às vezes o lugar que a gente está sendo guardado tem barulho, tá bom? Então, era quente, era abafado, era cheio de... tinha um cheiro. Você imagina o cheiro dentro daquele ambiente, né? Se acendesse qualquer coisa que queimasse, a fumaça ficava lá dentro, junto com o cheiro dos animais. E o mais trágico, digamos assim, é que houve esse aviso de Deus, mas durante um ano não tinha sinal de nada. Então, às vezes você está num lugar apertado. A sua vida, você se sente constrangida, apertada, oprimida. Mas eu quero dizer que você está segura. Tá certo? A porta está fechada, pastor. Eu estou dizendo que Deus fechou a porta da arca para proteger. Se a porta tivesse aberta, a água tinha entrado e eles tinham afundado também. Então tem coisas na nossa vida que a porta está fechada, Deus está te protegendo, tá certo? E a gente não pode confundir lugar protegido com lugar de conforto. Mas um dia Deus vai abrir a porta.
eu falei aqui do texto, né? Já venho fazendo menção desde o começo. Um dia Deus vai abrir essa porta, né? E quando Deus abrir essa porta, estamos no lugar de proteção e passaremos ao lugar da promessa, tá certo? Às vezes não tem o lugar que gostaria de estar, mas estamos num lugar protegido de Deus. A gente tem que entender isso, tá certo? O desconforto da proteção é 100 vezes, 1000 vezes melhor do que a destruição que está acontecendo lá fora da arca. Entendeu? Ah, mas aqui é um abafado tão grande, aqui esse cheiro dos animais, aqui a ventilação é pouca, e não sei o que, e é o barulho. Qual é a outra opção? É estar lá fora com quem está morrendo. Não, vamos deixar aqui dentro mesmo, né? Vamos, tá pertinho, já passou esses dias todinho, né? E como eu falei, por que eu estou falando isso? Porque essa época carnavalesca, eles ligam muito a essa questão da religião, né? E eu trago aqui para você, em vez de estar preso às liberalidades do mundo, porque paganismo não é só essas coisas do passado. Quando as diversões começam a adorar espiritualmente, tá certo? E aqui Deus não está incluído, então passa a ser um tipo de paganismo também. Aquela realidade do passado passa a ser ou a opção de simplesmente dizer, não, eu prefiro o que vem de Deus, né? O Salmo capítulo 4, versículo 8 diz: Ele faz habitar em lugar seguro. Apesar de toda, e esse texto do Salmo fala disso, apesar de tudo que esteja havendo na terra, e toda ação, reação vai desencadear resultado na vida de cada um. Cada ação que a gente tomar vai desencadear resultado. Apesar de tudo que está a seu redor, né, e eu volto novamente ao Salmo 91, que diferencia você estar guardado em Deus. Ele diz que ele faz você habitar. Habitar quer dizer morar. Ele faz você habitar no lugar de segurança, morar no lugar de segurança. Eu não li aqui, ele faz que você esteja no ar-condicionado, no conforto. Não. Não está dizendo aqui que você vai receber mensagem todo dia dizendo que está pertinho, o dia que a porta vai abrir na sua vida. Está dizendo que tem uma promessa. E que ele está preparando o melhor para a sua vida. Está te mantendo guardado, protegido, tá certo? A outra opção lá fora. Bom, o texto está dizendo aqui que quem estava fora da arca se afogou. E quem tem que estar dentro da arca tem que aprender a esperar. Tá bem? Então, a pessoa que tem promessa de Deus, ó, todo mundo acha que foi 40 dias que passou dentro da arca. Não, foi um ano. Aliás, foi 1 ano e 10 dias. Os caras são precisos demais nas coisas. Não sei nem como é que pode ser isso. Como é que foi 1 ano e 15 dias. Eu não sei nem medir como é que eles mediram isso. Mas segundo a ciência, a antropologia, os arqueólogos, esses estudos aí, diz que foi 1 ano e 15 dias. Então, há tempo de esperar. Você está num lugar protegido, querido. Eu sei que o desconforto, o nome já está dizendo, é um antônimo de conforto, né? Está confortável e está desconfortável. Às vezes, algumas coisas na nossa vida estão desconfortáveis. Mas eu vim trazer lenitivo. A palavra de Deus refrigera, é lenitivo. É uma palavra de esperança. Tenha calma, espere mais um pouquinho. As águas estão baixando. Aprenda a esperar. Aprenda a esperar a chuva passar. Quando a chuva passar, a porta vai abrir e você vai encher de felicidade, tá bom? Tá certo? Então, a arca nos ensina o tempo de esperar. E quem é que ensina a pressa? O diabo. O diabo, eu estou aqui gravando ao vivo na rádio e também gravando nos aplicativos. E os aplicativos, eu vejo pelos gráficos, a média é estourar 3, 4 segundos a pessoa passa num vídeo hoje em dia. Por quê? Porque o diabo ensina pressa. Você tem pressa, você precisa ser apressado. Pressa de quê? De nada, é só para ter pressa mesmo. É só para você manter você agitado, nervoso, neurótico, frenético, né? O diabo, ele quer... E o que é que Deus quer? Que você aprenda a ter um pouco de paciência, a esperar a resposta do que ele está preparando. O diabo
produz pressa e não produz nada para a sua vida. O diabo instiga você a ser apressado. Eu estou correndo, é igual o cara que chegou para o borracheiro. Bora que eu estou fechado. E você vai fazer o quê? Não, porque eu tenho que ir. Sim, mas o que é tão importante que vai mudar a sua vida em 10 minutos? Aí o cara ficou assim, disse, nada. Ele disse, então, por que eu vou soldar aqui o pneu de uma forma errada? Só porque você quer estourar de novo esse pneu e você dirigindo a 100 km por hora, deixa as coisas correr no tempo próprio, viu? Deixe as coisas correr no tempo próprio, tá certo? Quem é que fica ensinando esse negócio de arrasta dedinho, o dedinho ligeirinho, passar para cima, é o diabo, tá certo? É 4 segundos cada coisa. Deus não, Deus tem um tempo de Deus, né? O Kairos, o tempo de Deus é diferente, né? Essa pressa de coisa nenhuma, você precisa, por isso que a Bíblia diz que a gente precisa pacificar o nosso coração. Então, nesse tempo que está todo mundo cantando aquelas musiquinhas, lá vem o pastor Marconi com um texto da arca, mas se você rever e depois ver e rever esse sermão, você vai ver como é aplicável, não é só para essa época do carnaval, nessa época que está todo mundo aí nas bestialidades, é para a sua vida, entendeu? Então você já aprendeu que tem coisas que vêm na nossa vida, mas Deus nos guarda, Ele fecha a porta. Porta fechada não é castigo, é proteção. Quando Deus abre a porta, é porque Ele já preparou tudo lá de fora, a chuva já passou, tudo já está ficando bonitinho, tá certo? Aprendemos que é tempo de esperar. A gente aprende, eu vou esperar a chuva passar, tá certo? Quando a chuva passar, a terra está regada, tudo irá bem. Eu abençoo a sua vida em nome de Jesus, tudo irá bem, tá certo? Então, essa pressa de coisa nenhuma, o Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor e se anime. Não é aquele texto que agrada-te do Senhor, confia nele, mas não é esse. Esse é outro. Esse salmo aqui diz, espera no Senhor e se anime. Porque às vezes a gente espera triste, né? Está esperando na parada deserta, parece que está na parada deserta, no inverno, no outono, está sozinho naquela parada no campus universitário, só tem você no campus, está triste, está lá. Não, Deus está dizendo assim, espere, querido, espere a chuva passar, mas se anime. Por quê? Porque Deus está dizendo que quando a chuva passar, haverá coisas maravilhosas para a sua vida. Me dê licença, só um segundo. Então, e Deus só vai abrir a porta na minha vida e na tua vida quando tudo estiver pronto lá de fora, tá certo? Quem quer abrir porta na voadora é o mundo, tá certo? É seus direitos, e você tem direito, e o cara se precipita, se endivida, pega... eu trabalhei no Serviço Público Federal há muitos anos, 36 anos, e logo depois, assim, uns 2, 3 meses depois dessa época do carnaval, aí começava a chegar os clientes do carnaval, né? E eu via cada coisa de partir meu coração. A pessoa, por causa de uma noite, destruiu a vida dela todinha, tá certo? Não estou aqui julgando carnaval, cada um que sabe, tá certo? Estou falando porque no carnaval fala de religião, então me dá o direito de chegar aqui num programa ao vivo e falar também de religião, falar do amor de Deus para você, né? E se Deus não abriu a porta, pastor Marconi, é porque está perigoso lá fora. Olha, Deus botou dentro da arca para proteger. Não, abre essa porta, tá abafada. Ai, eu queria... quer sair? Não, tá perigoso lá fora. Então é melhor esperar um pouquinho, tá certo? O desconforto... o desconforto do tempo que a gente espera em Deus não é maior do que o que você... vai usufruir no tempo da promessa, no tempo da promessa de Deus chegar à tua vida. E isso foi conquistado na tua vida em Cristo Jesus, que é o contrário do que está acontecendo para mim e para você, aconteceu com Cristo. Em troca do que lhe estava proposto, quer dizer, Deus tinha tudo, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Ele abriu mão de tudo, até da vida dele, para que eu tivesse e você tivesse direito a ter acesso à presença de Deus. Quem tem acesso a Deus, recebe as coisas de Deus. E quem tem acesso ao diabo, o inimigo de Deus? Bom, você tem escolhas na nossa vida. Tem gente que escolhe, é uma opção, tá certo?
nós estarmos guardados em Deus, olha como eu estou chegando agora, comecei lá, aí já vou chegando trazendo. O Salmo 91 é como um útero. O útero da mulher, a pessoa não é apertado, mas está guardado, tá certo? Está apertado, mas está sendo provido, está aquecido, está sendo levado, está sendo conduzido e está sendo preparado tudo do lado de fora. Não é assim no útero? Pois o Salmo 91 diz, aquele que habita no esconderijo, no útero, no esconderijo da vontade de Deus. Você está entendendo como é que a gente é protegido, que a gente é guardado, que tem esperança, que alcança as coisas maravilhosas, que independente de coisas que atingem outras pessoas, não atinge a minha vida e a tua vida, porque você está guardado no útero do cuidado de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, né? Então, tem segurança, tem intimidade, tem nutrição, tem proteção. E eu vou trazer uma novidade para você. Útero e misericórdia no hebraico é a mesma palavra. Não é legal isso? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Diz que se tiver sol amanhã de manhã, eu não posso garantir que vai ter sol. Não sei, porque eu sou um ser humano pequeno, falho. Mas se tiver sol amanhã de manhã, vai ter misericórdia de Deus sobre a sua vida. Isso é que é promessa para o cara receber. Qual é a outra opção? Se afogar no mar do pecado, tá lá. Começa domingo. Aliás, começou já essa série, tá certo? Então, dentro do útero de Deus tem segurança, tem intimidade, tem nutrição, tem proteção, tem misericórdia, tá certo? Então você está guardado, espera a chuva passar. Certamente Deus te trouxe para ouvir essa palavra, para refrigerar, para trazer refrigério, lenitivo, para te fortalecer. Essa chuva vai passar. E a porta vai abrir. E quando abrir, você vai ver tudo que Deus preparou para a sua vida. Essa chuva vai passar. Tá certo? Então, Noé tinha um GPS? Não. Noé tinha mapa? Não. Tinha WhatsApp, Instagram? Não, não tinha nada. Ele tinha aviso? Não. Ele sabia? Não sabia de nada. Deus só disse que prepara a arca e vai chover. Então, o fato de você não saber não impede que Deus esteja construindo algo maravilhoso na sua vida. E eu lhe garanto, nessas 2.000 e tantas páginas aqui, tem promessa de toda a natureza, promessas boas. As promessas não são para Deus, Ele escreveu para você. E escreveu porque está feito, está fazendo, está criando, está protegendo. Entendeu? Então, a arca... Noé não tinha notícia de nada, mas a arca, ela não vagava, ela ia em direção ao que Deus estava preparando. A arca não estava, aí não tinha um motor, não tinha uma vela, a Bíblia não fala que tinha vela. Quem soprava a arca era Deus. Então você acha que você está protegido em Deus e Ele está te soprando, conduzindo, o sopro. Se você permitir, tem um hinozinho nós cristãos, que somos mais antigos, né? Solta o cabo da nau, quer dizer, entrega o comando do barquinho da tua vida na mão de Jesus Cristo. Por sinal, 30 anos atrás, um presidiário pregou isso para mim e eu aceitei Jesus. 30 anos. O cara só saía da cadeia para pregar. Do presídio. Eu não vou dizer o que é que ele fez. E depois ele se tornou um grande pastor. Grande pastor. Uma pessoa procuradíssima, assim, um grande homem de Deus. Mas na época ele só saía para pregar. E ele disse, entrega o barquinho da sua vida a Jesus. Eu digo, faz todo sentido. Não interessa o que eu aprendi minha vida inteira. Entreguei o barquinho e eu posso lhe garantir as coisas maravilhosas que Deus fez na minha vida de lá para cá, tá certo? Então, às vezes, o barquinho da gente tá... eu não sei nem... não, Deus está conduzindo o teu barquinho. Vai parar num lugar seguro. Deus vai abrir a porta. Aí você vai ver o que é que Deus está preparando, tá certo? Então você precisa confiar, tá certo? Eu sou escritor, né? Tenho 19 livros escritos e às vezes eu faço analogia. Às vezes a vida da gente tá pequenininha, como uma lagarta que rasteja. Aí ela é colocada num lugar apertadinho. O casulo não é apertadinho.
Porque a visão da lagarta, às vezes eu fico olhando pro meu cachorrinho e ele tão lá embaixo, ele é pequenininho, deve me ver gigante. Tudo para ele deve ser grande demais, né? Imagina a lagarta que é tão pequenininha. Às vezes a gente é pequenininho, é como se a gente andasse se arrastando, todo mundo tá caminhando. Mas quando Deus abrir a porta do casulozinho, querido, você vai voar, tá certo? Qual é a outra opção? Você afundar nas águas daqui da arca. Tem nada a ver com o carnaval daqui do Brasil e essas coisas que vão fazer, que a gente sabe, né? Vai passar na televisão. Tem até uma rede de televisão que o sangue de Jesus tem poder, você não deve assistir, mas lá passa muitas dessas coisas. Vai ver lá que você vai ver. Aliás, não vai ver não. Eu estou só dizendo que passa lá essas abominações, assim, que atrai muitas coisas, né? Então, a gente precisa ter... Se uma lagarta tem a confiança no mover de Deus, Jesus disse, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda. Agora, a gente tem uma fé menor do que uma lagarta que acredita que esse tempo que está meio apertadinho, quando abrir vai ser sensacional. Enquanto ela não tem dúvida não, isso é para ficar apertadinho mais pouco tempo, é só enquanto a chuva vai passar e você vai ver, quando a portinha do casulo abrir, você tem asa? Não, não tenho asa, eu rastejo, eu ando mais rastejando mesmo assim, só o que está bem aqui embaixo é que eu consigo, pois é, mas você vai voar, você vai começar a ver do alto, vai ver coisas maravilhosas, tá bom? Coloque isso na sua vida, tá certo? Guardado em Deus, enquanto a gente está sendo guardado em Deus, a gente nem percebe, tá nascendo asinha, a gente tá aprendendo a voar e não sabe, né? Quando o casulo abre, ninguém diz, atenção, vai ter um curso para borboleta novata, quem não sabe voar, não. Ela, quando abre a porta, Deus já, além de preparar a besta, já te dá, né? Então a gente precisa ensinar os nossos filhos, né? Criar os nossos filhos. Dentro da sua casa, você não quer ter controle. Ei! Minha mãe nem gritava, minha mãe olhava. A minha mãe era um tribunal era de sentença e execução, entendeu? Ela olhava, já estava a sentença e ela mesma executava a sentença do que ela decidiu fazer, tá certo? Havia norma, né? Toda casa tem norma. Então, nós somos filhos de Deus, moramos na morada, aquele que habita, né? Então, moramos em Deus, devemos nos submeter, né, à vontade de Deus. Porque é bom para Deus, eu imagino que seja bom para a gente. Porque Deus é Deus, tá certo? Deus está produzindo uma promessa para a sua vida, né? E vai abrir a porta, né? Então, esse é um tempo de proteção do Senhor, tá certo? E quantos minutos, filho? 2 minutos? 20 minutos? Ah, dá tempo de conversarmos. Tá certo? Mas meus sentimentos, pastor, deixa eu procurar aqui na Bíblia se na hora que Deus colocou o pessoal na arca, ele anestesiou. Quem anestesia é a empresa daquele cientista que vai mandar o povo para Marte. Aí vão anestesiar durante 30 anos, as pessoas vão ficar anestesiadas, só acorda quando chega lá. Não, para nós que somos humanos, que acreditamos nas coisas normais, as dificuldades a gente tem sentimento. Então, eu falei aqui a situação dentro da arca. Estava apertado, tinha cheiro, tinha calor, tinha abafado, não tinha sinal, preocupado, né? É natural do ser humano sentir. Só que aquilo que a gente sente depende do ponto de vista. A porta que às vezes agora a gente reclama que está fechada, estou falando da arca, há pouco tempo atrás os caras fecha, pelo amor de Deus, que a água está subindo, ninguém quer morrer, a gente está aqui dentro, a gente precisa ser protegido. Então às vezes a gente reclama de uma coisa agora, mas há bem pouquinho atrás a gente está reclamando que aquilo acontecesse na nossa vida. Você está entendendo? Eu coloquei a porta pelo seguinte, rapaz, faz 40 dias essa porta fechada. Ai, tá abafado. Como eu queria que abrisse essa porta, mas há 40 dias atrás o cara tem pelo amor de Deus, tomara que dê tempo de fechar essa porta, a água tá subindo, vai encher de gente aqui dentro, não vai sobrar, vai matar todo mundo, né? Ia ser fecha a porta, aí Deus no tempo próprio, pum, fechou a porta, né? Então, os sentimentos da gente, às vezes, é equivocado, né? Eu tomara que essa porta aguente, aquilo que a gente, mas eu só tenho isso, né?
o que a gente considera pouco agora, né? A gente achou que tomara que não se acabe, né? Depende o que a gente acha que está demorando a abrir, né? Um dia a gente pediu para nos guardar urgente. É isso que eu quero dizer, tá certo? Então, os sentimentos é próprio do ser humano. A gente sente, mas nada que esteja fora do controle de Deus. Principalmente porque Deus tem um plano maior para a minha vida e para a tua vida. Viu? Deus tem um plano maior. E certamente nesse povo da arca eles temiam do futuro, né? E aquele que anunciou, ele é Senhor, ele já está no futuro. Deus é Deus, passado, presente e futuro, né? Então, aquele que anunciou, ele já está no futuro, ele já está preparando. E preparando por debaixo da água. Eu não imagino que Deus começou a preparar tudo para Noé, depois que a água baixou, aí ele começou a preparar. Não, Deus ele não é impedido por circunstância natural, fenômeno da natureza. Não, Deus está preparando algo para a sua vida. Mesmo que as águas estejam altas, mesmo que você esteja sobrecarregado, mesmo que esteja aflito, eu estou me sentindo, Deus está preparando algo, né? Como estava preparando aqui para a vida de Noé, tá certo? E as águas baixaram, né? E quando as águas baixar, você vai entender. Quando as águas baixarem, quando a chuva passar, é que você vai entender como Deus é maravilhoso, aquilo que ele esteve preparando para você. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5, diz que Deus faz nova todas as coisas. Olha, é maravilhoso ouvir isso. Às vezes até a maneira que a gente pensa, às vezes é a maneira que a gente acredita, é a fé da pessoa. Às vezes eu já conheci gente que pensava de maneiras tão esquisitas e um dia tiveram um encontro com Jesus e pacificaram a sua alma, o seu coração. Eu me lembro que em Brasília tinha uma pessoa lá. E depois eu tive até, eu fiz muitos cursos em Brasília, e tive a oportunidade de frequentar algumas igrejas lá, e essa pessoa, quando chegou na igreja, ele tinha umas coisas tatuadas, não é que tivesse tatuagem, é que ele tinha umas coisas tatuadas, que eu vou lhe dizer uma coisa, é difícil até eu dizer o que tinha tatuado no corpo dele todo. E um dia Jesus Cristo, eu não sei o que foi que deu na cabeça dele, ele entrou e a missionária pregou de Jesus e ele chorou e aceitou Jesus Cristo e Deus mudou. Essa pessoa, ele tem um salão que só atende esposas de deputado e senador. Você imagine o nível de qualidade desse salão. Lá, uma pessoa, eu não sei quanto é um corte de cabelo. Brasília tudo é caro, né? Mas esse salão lá, na época que eu fui lá, ficava no shopping, um dos salões da rede dele. Só esposa de deputado, esposa de senador. E essa pessoa teve um encontro com Jesus a ponto de depois ele estava aperreado. Como é que eu já queria remover aquelas tatuagens? Não é pela tatuagem em si, era o que estava lá naquelas tatuagens lá dele. Porque Deus transforma corações, tá certo? Então, existem muitas escolhas na vida. Aquilo que a gente sente hoje, como eu citei em alguns exemplos, pode mudar, tá certo? Deus, Apocalipse 21:5, estou terminando. Deus faz nova todas as coisas, tá certo? E a diversidade é assim mesmo. Tem um gosto de uma coisa que crente diz, a gente é igual a massa de bolo. Quanto mais bate, a gente cresce, tá certo? Então, e esse negócio da massa de bolo, também lá no Egito, né? Dizia que quanto mais o faraó oprimia o povo de Deus, mais eles cresciam. Então, se está apertadinho agora, querido, é porque vai ter crescimento de Deus na sua vida, né? 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Deixa eu falar o que é isso aqui. Jesus é Deus. Eu estou finalizando. Jesus é Deus. E eu falei um pouquinho agora do Salmo 91, e agora eu quero falar de Jesus.
E em 1 Reis, que não é nem no Evangelho, fala do tamanho de Deus. Jesus é Deus. Diz que tudo foi criado por ele, para a glória dele. Tá certo? Então, 1 Reis, capítulo 8, 27, diz que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, ele habita na vastidão dos cosmos celestiais. Deus é tão grande que a casa dele, não, mesmo sendo a vastidão dos cosmos celestiais, ainda não pode conter ele. Olha a grandeza desse Deus, tá certo? Então, esse Deus grande, desse tamanho, um dia submeteu-se, ele chegou e disse, não, ele foi entrar no útero de uma mulher. A pessoa que tem a vastidão dos cosmos, por amor a você. Aí a gente está apertadinho na situação que a gente está vendo, estou chegando, comecei na arca, já estou em Jesus Cristo, tá certo? Tô falando de Noé apertadinho na arca, aquelas coisas desconfortáveis. Agora você imagina um Deus que tem legiões e legiões de anjos celestiais, adorando, cantando, tocando, tudo lindo, tudo maravilhoso. A Bíblia diz que o céu é maravilhoso. Aí ele diz, agora eu vou morar no útero. Por um tempo, até a porta se abrir. Entendeu? Jesus, Criador de tudo que você... Ele entrou no útero, e ele entrou como... Ele sempre foi Deus, mas diz que ele esvaziou-se do poder de Deus, né? Ele mesmo esvaziou-se. Então, ele passou a ser mantido pelo cuidado de Deus. Tinha a mãe dele. A mãe dele, ele estava lá dentro, se mexendo, pezinho para lá, empurrãozinho para cá, pezinho, empurrãozinho. Mas todo dia entrava, ele começou a depender da comidinha que vinha de Maria, da mãe dele, né? Entendeu? Como eu estou exemplificando, que há tempos que a gente passa momentos. Você precisa aprender a esperar a porta se abrir. Jesus morava onde, pastor? 1 Reis, capítulo 8, versículo 5. Na vastidão dos cosmos celestiais. Isso deve ser muito grande. O Brasil é grande, mas é maior. A Terra é grande, é maior. A nossa constelação é grande, mas Deus é maior. Tá certo? E ele aí passou a morar onde? No útero. Por amor a mim, por amor a você. Para ensinar a gente, tem tempo de paciência. Por quê? Porque está sendo preparado. Por quê? Por Deus. Aonde? No útero de Maria. E como é que eu sei que é de Deus? Porque foi o Espírito Santo que fez. Aí... Então, aí o meu desconforto, que é meu desconforto, eu tenho que me divertir, me depravar no carnaval, que é para, né, aí, olha, é meus direitos. João 1,14 diz que Jesus é a luz do mundo. No útero tem luz? Tem não, pastor. Ah, então pronto. Então ele abriu mão da luz. A única luz que ele tinha era uma mãozinha quentinha. A gente já foi filho, né? Eu não sei quantas de vocês já foi mãe, quem vai ser mamãe. Quem é papai, a gente bota a mãozinha em cima da barriga, aí o bebê lá dentro faz aquele movimentinho, pronto. É a luz que eles têm, tá certo? É o contato que ele tem. Então, aquele que iluminava todo o caminho, teve apenas que sossegar e ouvir. Aprenda a ouvir. Eu não estou iluminando com palavras tua vida. Você entendeu a diferença? Eu estou iluminando com palavras de Deus, eu estou iluminando a tua vida. Estou trazendo luz para a tua vida. Deus estava preparando para Jesus, Deus está preparando para você, né? Do lado de fora. Então, e a hora de Deus falar com a gente é no momento que está dentro da arca, na hora do aperto. Depois que abre a porta, que solta, querida, aí não tem para juntar, depois que se espalha. Depois que se espalha, dá trabalho de juntar. Por isso que Deus, às vezes, quando a gente está passando a prova, a gente fica mais suscetível a ouvir Deus, né? Foi um momento difícil, aí eu me inclinei mais à religião. Por quê? Porque é a hora que a gente para, não tem opção, tá apertado, eu preciso ouvir Deus. Aí vai ouvir de Deus. Tá vendo? Isso aqui, não, Deus não é assim, tá certo? Deus é misericórdia, útero e misericórdia. Eu tenho certeza, você nunca tinha visto nenhum pregador falar isso, tá certo? E eu tenho... carga de teologia suficiente para garantir isso que eu estou lhe falando, tá bom? No hebraico quer dizer a mesma coisa. Útero e misericórdia é a mesma raiz, tá certo? Depois que a pessoa sai, não quer ouvir. Então a hora de você ouvir o melhor de Deus é aqui conosco,
tarde no programa Dias Melhores, né? Vou terminar. Deus nos ama, né? Todo mundo diz que quando você está no bem bom, todo mundo quer dizer que lhe ama, né? Todo mundo quer ir com você, todo mundo liga para você, todo mundo... Mas no momento que você está num aperto, olha o que é que Jesus, como é que Deus é. Jeremias capítulo 1. Você estava sendo formado e eu já te amava. Deus te ama no tempo do aperto. Quando a porta se abre, quando Ele abre a porta, que a gente se espalha na bênção que Deus promove na nossa vida, e as pessoas só se aproximam da gente quando a gente está no bem bom. Deus se aproxima de você no tempo do aperto. Você estava informe, dentro do útero, apertado. Então, esse é um tempo que você está no útero do Salmo 91, guardado, protegido, viu? Que mal nenhum chegará até você, porque você está escondido à sombra do Onipotente. Tá certo? E quem sabe hoje não é o dia de Deus abrir essa porta maravilhosa na sua vida, tá certo? Que venham as grandes bênçãos do Senhor. Programa Dias Melhores com o seu amigo o pastor Zé Marconi. Eu quero fazer um apelo especial. Se você puder nos ajudar para que essa palavra chegue a mais pessoas no YouTube, procura lá o canal Programa Dias Melhores com o pastor Zé Marconi. Se inscreve lá, querido. Tem muita gente, eu sou escritor, então muitos dos meus leitores são dessa faixa acima de 40 anos. E nessa faixa etária tem muita gente que está em situações das mais adversas, tem pessoas de mais idade. E lá no YouTube ele pode assistir na televisão. Então se inscreve lá, Programa Dias Melhores com o pastor Zé Marconi. Tá só assim, Programa Dias Melhores. Se você procurar lá, você vai encontrar. Programa Dias Melhores. Fica na paz, que Deus abençoe. Paz!